Levítico capítulo 5. Pelo que eu entendi do começo do capítulo, ele é uma continuação do capítulo 4, que é quando a gente fala sobre a oferta pelo pecado. Aqui ele exemplifica 3 ofertas pelo pecado, então fica um pouco mais fácil de entender o que chama-se de oferta pelo pecado. A primeira delas é quando alguém vê algo de errado, vê alguém fazendo algo de errado e não fala. Isso está errado. Essa pessoa ela sofrerá as consequências de acordo com a Bíblia. Ou seja, a gente tem que rever o castigo que a gente dá para os X9, né? Que na verdade eles não estão errados, eles estão certos de acordo com a Bíblia. Brincadeira, gente. Os haters já coçaram o dedo aí pra comentar, mas é brincadeira, tá? Esse é o primeiro exemplo. O segundo é se alguém tocar alguma coisa impura, seja o cadáver de algum animal selvagem, seja o animal do rebanho ou de uma das pequenas criaturas que vivem na terra. E mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, ela vai se tornar impura e culpada. Só lendo o capítulo assim não ficou tão claro pra mim essa questão da impureza, tal, de tocar em determinados animais e tal. Se alguém tiver algum estudo, algum conhecimento maior sobre isso, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma lida. A gente vai interagindo por lá, tá? Ah, só um parênteses que faltou. Também existe a questão da impureza humana, tá? Além dos animais que a gente comentou, também da impureza humana. E eu reforço que se alguém tiver entendido bem essa parte, deixa aí nos comentários, tá bom? E o terceiro exemplo que é dado é com relação ao juramento. Se a gente jurar por alguma coisa, seja ela boa ou ruim, impensadamente, sobre algum assunto que você possa jurar descuidadamente, mesmo sem ter consciência disso, você vai ser considerado culpado. Então é necessário pedir perdão sobre este pecado, mesmo você não sabendo dessas coisas. Aí se alguma pessoa cometer algum desses pecados, ela vai ter que publicamente falar que cometeu um desses pecados e levar uma ovelha ou uma cabra do rebanho como uma oferta de reparação. Se a pessoa não tiver condição de levar uma ovelha ou uma cabra, ela pode levar 2 pombinhas, 2 rolinhas. Ele está dando esse exemplo de pássaros aqui, né? E fala 2, porque uma vai servir como uma oferta para o Senhor e a segunda vai ser para o holocausto. Essa do holocausto vai ser entregue para o sacerdote. Aí ele vai seguir um procedimento de como ele deve matar esse animal e o que fazer com as partes do corpo desse animal, seguindo aquele propósito de substituição que a gente já falou algumas vezes por aqui em outros capítulos. E mesmo assim, se o pecador não tiver condição de levar as 2 pombinhas, tá, os 2 pássaros, ainda é possível levar uma porção de farinha. A Bíblia fala um jarro da melhor farinha. E aí o sacerdote vai fazer aquele procedimento de pegar um punhado da farinha tal, e queimar no altar, e o restante vai ficar para ele. Ou seja, com essas possibilidades de substituição, ficava claro que Deus não estava interessado de fato no produto do sacrifício, mas sim na intenção da pessoa de fazer esse sacrifício, de buscar o perdão. E aí ele tentou deixar de uma forma muito acessível, por isso que ele foi substituindo. Se não tiver a ovelha ou a cabra, pode ser a pomba, se não tiver a pomba, pode ser a farinha. O importante é que você se arrependa do seu pecado e vá até ele com o que você tem de melhor. Entendendo de uma forma mais filosófica, é como se Deus quisesse que o povo se aproximasse cada vez mais do altar. Então, de alguma forma, ele facilitava o acesso para que as pessoas deixassem suas casas, se arrependessem dos seus pecados e chegassem até o altar para oferecer uma oferta de sacrifício. Isso funciona de certa forma até hoje. Não existe ninguém que seja tão impuro que não mereça entrar de repente numa igreja, ter acesso ao que a gente chama de igreja, né? Mas é o templo onde as pessoas se reúnem como uma igreja para adorar o nome de Deus. Então não existe um impedimento, independente de como você esteja, o que você seja, etc, sabe? O que Deus quer mesmo é que você vá até lá e tenha um encontro com Ele. Um parênteses, não necessariamente num templo, pode ser qualquer reunião que seja em nome de Jesus e tal. Ainda dentro do capítulo 5, aqui começa de fato um novo tipo de oferta, que é a oferta pela culpa. E aqui eu vou ler um trechinho que eu encontrei na internet, fica muito legal para diferenciar do capítulo 4 para o capítulo 5, a diferença entre as ofertas, tá? A oferta pelo pecado do capítulo 4 destaca o pecado do qual alguém tomava consciência. A oferta pelo sacrilégio, essa oferta pela culpa, enfatizava aquela situação na qual alguém se sentia culpado, mas não era capaz de especificar sua culpa exatamente. E quando alguém cometeu um erro, sem a intenção, com qualquer coisa consagrada a Deus, essa pessoa trará um carneiro sem defeitos, avaliado em prata no padrão do santuário da época, como uma oferta pela culpa. Ela vai fazer a restituição pelo que ela deixou de fazer com as coisas sagradas do Senhor, e ela vai acrescentar ainda 1/5 do valor e vai entregar para o sacerdote. E se alguém cometer algum erro, fizer alguma coisa proibida pelos 10 mandamentos, ainda que ela não saiba
que ela tenha feito, ela será culpada e sofrerá as consequências, de acordo com a palavra. Ela deverá levar um carneiro que seja bem avaliado. Então, como a gente falou no anterior, ele tem que valer um determinado valor em prata. Então, esse carneiro, ele também tem que ser bem avaliado. E aqui no capítulo 5, então, basicamente deu esses dois exemplos, né, de oferta pela culpa. Eu acredito que no capítulo 6 ainda continue falando um pouco sobre a oferta pela culpa. A gente vai descobrir isso juntos, a gente se vê lá.